Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui em nosso encontro, mais um encontro de crescimento espiritual, de comunhão, no qual estamos compartilhando uns com os outros a importância da oração para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa edificação espiritual, como também para sermos abençoados pelo nosso Pai. Paulo, como eu compartilhei ontem com os irmãos, ele entendia que a oração era a melhor alternativa ao medo e à ansiedade. Porque quando nós oramos, falamos com aquele que nos ouve, que tudo pode. E que por isso, ao invés de nós vivermos ansiosos, devemos orar e entender que Deus pode nos responder segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, segundo o seu propósito. E então nós devemos trocar o medo pela paz, pela confiança que excede todo entendimento, que guardará as nossas mentes e os nossos corações, que guardará as nossas mentes e os nossos corações do medo, da ansiedade, pela certeza de que Deus nos ouve e que Ele vai responder segundo a vontade dEle, e até mesmo quando Ele não responder segundo a nossa vontade, poderemos descansar na certeza de que Ele fez o melhor para nós. A oração, então, é um dos meios determinados por Deus para a concretização de seus desígnios graciosos, ou seja, da sua boa vontade na nossa vida, sendo também o resultado da fé e da esperança. Uma frase que eu repito do John Murray. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas modalidades da oração, sendo a oração algo tão importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida de vitória, para a nossa caminhada de superação. E a primeira modalidade de oração que eu quero compartilhar com vocês é o que eu estou chamando de oração preventiva. Ou seja, na oração preventiva você deve orar antes das tempestades da vida, você deve orar antes da tentação, antes da crise, antes que algo ruim aconteça. Você deve orar pelo seu casamento antes que ele entre em crise. Você deve orar pelos seus filhos desde quando eles são pequenininhos e no decorrer da sua vida continuar orando por eles. Quando chegar aquele momento de dificuldade, de rebeldia que geralmente nós passamos por ele, continue. Os teus filhos já devem estar cobertos pela oração que é um canal que Deus usa para transformar as nossas vidas. Quem nos dá este exemplo na Bíblia, temos vários, de que devemos orar preventivamente, é o próprio Senhor Jesus. Na oração do Pai Nosso, na oração modelo que Ele nos ensina, lá no final dela, Mateus 6,13, Ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Antes da ação do mal, antes de tropeçarmos, Ele está dizendo que nós devemos orar pedindo a ajuda do Pai para que Ele nos guarde, para que Ele nos abençoe e assim continuarmos caminhando em vitória. Então, na oração preventiva, oramos pedindo a bênção de Deus antes que algo ruim aconteça. A segunda modalidade de oração que eu quero compartilhar com você nesta manhã, hoje, é acerca da oração intensiva. E na oração intensiva, você deve orar mais, você deve orar demoradamente, você deve orar mais seriamente, sinceramente, mediante a complexidade e do agravamento da realidade que você está vivendo ou da realidade que você viverá. Quanto maior o desafio, quanto mais intensa a luta, deve ser também a nossa vida de oração. Jesus praticava também a oração intensiva. É interessante nós notarmos o quanto Jesus era um homem de intercessão, de oração. Lá em Lucas 22, 24, antes do processo de crucificação, Jesus estava angustiado porque viveria toda aquela realidade difícil, e o texto diz que Jesus, lá no monte do Getsemane, ele orava em angústia, e por causa da grande angústia, ele orava mais intensamente. Então nós devemos
orar também intensamente. Quanto maior o desafio, mais intensa deve ser a nossa vida, mais intensa e constante deve ser a nossa vida de oração. Em último lugar, nós devemos praticar também a oração vigilante, porque nós somos fracos. O espírito, ele até está pronto, mas a carne, ela é fraca. Nós podemos errar no decorrer da vida, cairmos em tentação, e na oração vigilante, sabe? Nós reconhecemos a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo entendemos que Deus é poderoso, que Ele está o tempo todo de ouvidos abertos, de braços estendidos para nos atender, para nos assistir, para nos abençoar, mediante aos riscos pelos quais somos expostos a eles no decorrer da nossa vida. Foi Jesus também que nos ensina, que nos ajudou a entender, que nos ensinou sobre a importância de associarmos a oração à vigilância, né? Ele mesmo disse, Mateus 26:41, ele disse aos seus discípulos, ele diz para nós hoje que também somos os seus discípulos: vigiai e orai, para não sucumbirdes na prova, para não caírem e não cederem, para resistirem à tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós devemos vigiar, e devemos vigiar em oração, e quando oramos, estamos vigiando para não cairmos em tentação. Então devemos orar de maneira vigilante para caminharmos segundo a vontade do nosso Deus. Então a oração sendo essa oportunidade incrível que nós temos de relacionamento com Deus, de crescimento espiritual, de entendermos a vontade do Senhor, de sermos abençoados pelo nosso Deus, sendo a oração tão incrível, sendo a oração tão preciosa, sendo a oração um privilégio, algo que nos abençoará grandemente. Eu quero dizer para você, ore, tenha uma vida de oração preventiva, tenha uma vida de oração intensiva, tenha uma vida de oração vigilante. Ore sem cessar. Deus, Ele ouve, mediante a sua vontade, responde. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos e esperamos, como o texto diz, escolheu realizar algumas coisas, se mover em alguns momentos nas nossas vidas através da oração. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, meu irmão, nesse dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Não se esqueça, oremos sem cessar. Esse é um caminho de sabedoria para as nossas vidas, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço.